Hoje nós vamos entrar no capítulo 11 do bendito livro de Apocalipse, do bem-aventurado livro de Apocalipse, do livro que tem uma bem-aventurança para quem lê, estuda e guarda. E a sexta trombeta está aqui em Apocalipse 10, de 13 a 21. A sétima trombeta está lá no capítulo 11, 15 em diante. Então, os capítulos 10, 1 a 11 e 14 formam o nosso segundo parêntese. Lembra do parêntese? O parêntese é aquele que dá um plus. O parêntese acrescenta a informação, não é, Cida? Você lembra que a gente tem que falar isso? O nosso primeiro parêntese foi o capítulo 7. Ah, menina atenta. O nosso primeiro parêntese, que foi entre o sexto e o sétimo selo, esteve lá no capítulo 7. O nosso segundo parêntese está aqui nos capítulos 10, 1 a 11 e 14, entre a sexta e a sétima trombeta. E nós ficamos em umas 2 semanas estudando o capítulo 10, que é a primeira parte do parêntese. Esse parêntese do capítulo 10, ele primeiro fala da titularidade e da assimilação. A titularidade, que está sendo reivindicada, e a assimilação, que nós devemos ter do conteúdo profético para podermos dele falar. Isso se encontra no capítulo 10, nós estudamos. Hoje nós vamos entrar na segunda parte do parêntese, que não fala da titularidade da assimilação, porque a titularidade da assimilação já foi falada no capítulo 10. Hoje nós vamos falar do testemunho que vem pela fidelidade. Seria um título do capítulo, nós vamos entrar nele hoje. Então eu gostaria que os irmãos em todo o planeta abrissem conosco em Apocalipse capítulo 11. Em todo o planeta. E em todo o planeta e em todos os tempos, porque isso aí vai ficar gravado para os nossos concidadãos da tribulação. Sim, a Elaine quer falar algo. Não, é porque hoje à tarde eu li esse versículo, abri aqui agora, que fala: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Aí você falou de todo o planeta e eu queria falar isso aí. O versículo se encontra em Jeremias 32, 27. O mais bonito é o depois, é o 28. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Então vamos ler o nosso texto. Lindo texto. O nosso texto de hoje se encontra em Apocalipse 11, versos 1 a 13. Vamos ler? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. É o João falando. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e lumicolor, os que nele adoram. Lumicolor é frisa, passa um amarelinho aí, que isso aqui é importante. Os que nele adoram, naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, pode abaixar lá um pouquinho, né, pastor? Por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas, as minhas 2 testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, 1260 dias, 3 anos e meio. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue.
bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Vão fazer. Nós vamos ver isso nos tempos verbais gregos. Quando necessário. E por que também, né? Quando tiverem, então, depois de 1260 dias, a primeira metade da tribulação, concluído o testemunho que devem dar, a besta, essa é a primeira das 36 citações da besta na Bíblia, no Apocalipse. 36 é 6 vezes 3. 6 vezes 6, olha que interessante. 6 vezes 6, 36. O nome da besta é 666, né? Isso é muito significativo. Eu também gosto. Amo numerologia bíblica. Amo de montão. Bem como a simbologia bíblica. Quando tiverem, então, Lumicolor no então, concluir, Lumicolor é a canetinha que dá o grifo amarelão, né? Que enxerga até no escuro. Não, nesse caso é o amarelão mesmo. Concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde Lumicolor duplo é Jerusalém. Nós vamos ver. Nós sabemos que é Jerusalém por causa dessa cláusula lumicolizada aqui, viu, Elaine? Aqui, ó. O seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Mas nós vamos ver por que Jerusalém está sendo chamada de Sodoma e Egito. Não é bem uma figura, é uma... Daqui a pouco nós vamos chegar lá. É porque nós vamos ver que nos versículos 1 e 2 é dado um caniço para fazer uma medida. Por que eu mandei grifar de Lumicolor aí? Qual foi a primeira coisa que eu mandei? Qual que foi? Não, lá no versículo 1. E os que naquele adoram. Você tem... Mas não grifou aí, ó. Senão não faria essa pergunta. E os que naquele adoram. Então vai ser feita uma avaliação espiritual dos adoradores tribulacionais. E o diagnóstico vai ser esse aí do versículo 8. Nós vamos chegar lá. Também. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Que são assim as partes mais importantes do texto, né? Se é que tem as mais importantes, mas são as mais cruciais. Então sempre é conclusivo, né? Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Esse aqui está desligado, né? Os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui. Essa frase. Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Esse é o celebérrimo, o superlativo absoluto de célebre, né? O celebérrimo capítulo 11 de Apocalipse, que não é muito fácil de fazer a exegese dele. Ele, assim, bem ele como o capítulo 12. O 12 é até mais difícil ainda. Aliás, eu considero o capítulo 12 de Apocalipse um dos mais difíceis da escritura inteirinha. Tem versículo lá que eu não entendo até hoje. Até, né? Porque o Senhor está prestes a me dar iluminação. Então vamos partícula por partícula, né?
caquinho por caquinho, átomo por átomo do nosso texto, né? Foi-me dado. Foi-me dado. Nós sabemos quem está escrevendo o livro de Apocalipse. João, o apóstolo. Então, pela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 7 vezes, essa é a 5/7, que João é convidado a tornar-se um participante ativo da visão profética. Um participante ativo. O anjo está entregando um caniço para ele, semelhante a uma vara, e falando, vai lá e mede o templo. Nós vimos, por exemplo, as 7 vezes em que João participa ativamente da profecia, da visão profética, do conteúdo profético. Está lá em Apocalipse 1:12. Em Apocalipse 1:12, voltei-me para ver quem falava comigo, né? E voltado vi 7 candeeiros de ouro. João, ele não está apenas vendo e ouvindo. Ele não é um amanuense. Conhece o amanuense? O amanuense é aquele que ouvia o autor da carta ditar e a escrevia. Por exemplo, Marcos foi o amanuense do apóstolo Pedro. O Evangelho segundo São Marcos, na realidade, deveria chamar-se o Evangelho segundo São Pedro. Mas o Pedro é tão humilde, que fala, não, pode pôr seu nome nesse negócio, não tem problema não. É você, entendeu? O Marcos, sobrinho dele, ouviu o Pedro ditar, porque ele era ruim de escrever, ele era semi-analfabeto. Segundo, ele devia ter uma letra muito das ruins. Aí, ele pediu o sobrinho dele, que era mais novo, mais estudado, já tinha feito Enem e coisa e tal, falou, escreve aí pra mim, eu vou ditando, você vai escrevendo. Ele era o amanuense. Digita aí pra mim, eu vou ditar, você digita, que eu não entendo esse negócio aí não. Essas maquininhas aí, esse negócio de molhar a peninha na tinta, isso aí, é muita tecnologia no meu gosto. Aí ele era o amanuense. João, o apóstolo aqui, não é apenas o amanuense de Jesus Cristo e dos anjos. Entendeu? Ele também é um participante ativo da visão profética. Por 7 vezes no livro. Por exemplo, aqui em João 1:12, nós vimos, né? Voltei-me para ver quem falava comigo. Então era Jesus falando para ele. Foi as coisas que ele viu. As coisas que viste, as coisas que são, as que vão acontecer. E no Apocalipse 5:4, é a segunda vez em que ele se torna um participante ativo da visão profética. Ele fala assim, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E os personagens da visão interagem com ele. Um dos 24 anciãos falou, Senhor, que turma é essa aí? Não sei, senhor, tu que sabe. Ele participa. Ele está vendo o futuro, mas ao mesmo tempo é como que ele está lá no futuro, participando do futuro. O corpo e a alma dele, é aquilo que eu estava te falando aquele dia, estão presos lá no ano 96. O corpo e a alma dele. Está lá na ilha de Patmos. Acorrentado, cansado de ter quebrado pedra o dia inteirinho. Mas o espírito dele está lá 1940 anos na frente. Está mais ou menos 2036. 1940 anos lá no futuro. Participando ativamente da visão profética. Lembra que lá em Apocalipse, foi a primeira vez que eu entendi esse versículo, eu nunca tinha entendido. Que ele fala assim, Apocalipse 1:10, achei-me em espírito em o dia do Senhor. No não é a contração da preposição com artigo. No dia do Senhor, o dia do Senhor é aquele período que começa na metade da tribulação e vai até o final do milênio. Então, o espírito dele não está no corpo dele lá em Patmos no ano 96. O espírito dele está lá 1940 anos na frente, viajando no tempo. Viajando no tempo. Eu até escrevi aqui, uau! Sem limitação de tempo e de espaço. Não, no dia que eu vi isso eu fiquei extasiado. O seu espírito está lá presenciando eventos quase 2000 anos no futuro e participando. O corpo dele está no ano 96, mas o espírito dele está conversando com o anjo, está conversando com Jesus lá no ano 2000x, está lá chorando, está lá pegando caninha para medir, está lá olhando para trás, está lá no 7:4, que é a terceira vez em que ele participa ativamente da visão profética.
João o apóstolo. É. Assim, não, mas aqui ele tá vivo. Ele não tá morto, não. Ele não estão falando de defunto, não. Não, tô falando do vivo aqui, do vivo, do apóstolo que viaja no tempo. Né? Literalmente. Como diz o Waldemar Neo Lucas, é literal. Né? Lembra dele falando? Por exemplo, aqui no Apocalipse 7,4, ele pela terceira vez está participando ativamente da visão profética. Então ouvi o número dos selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel. O anjo está falando, ele está lá ouvindo. É como caso alguns conversaram com o pastor Geraldo e eu estou aqui ouvindo. João viu o número dos redimidos. Você conhece todos louvavam ao Senhor. Ouvindo e dando pitaco. Mas você conhece essa? Você que é do louvor? João ouviu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor. Uns choravam, outros cantavam, mas todos louvavam ao Senhor. Lembra? Eu louvarei, Tem os homens e as mulheres. Eu louvarei ao meu Senhor. Isso é dos meus tempos lá, dos bons ídolos dos anos 80, né? Então, João está aqui participando ativamente da visão profética. Por exemplo, em Apocalipse 10, de 8 a 10, ele participa pela quarta vez, ativamente, presencialmente, da visão profética. Nós lemos em Apocalipse 10, de 8 a 10. A voz que ouvi vinda do céu, estava ele de novo falando comigo, e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce meu. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce. Ele fez até refeição no futuro. Ele fez até um fast foodzinho, um lanchinho, 1940 anos no futuro, com o Espírito, hein? Entendeu? 1940. Aqui, em Apocalipse 11:1, ele está fazendo a sua quinta participação. Ator especialmente convidado, João, o apóstolo. Ele está fazendo a sua quinta participação especial na visão profética. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e me foi dito: dispõe-te meio do santuário de Deus e o seu altar, e os que naquele altar. Entendeu? Mas é uma participação ativa. Aí é aqueles paradoxos, né? É o efeito borboleta. Você assistiu esse filme, o efeito borboleta? Aquele filme é bom. Eu gosto desse assim, um que dá nó na cabeça da gente. Ó, Apocalipse 10:6, quando chegarmos lá daqui uns 8 meses, nós vamos ver ele fazendo a sua sexta participação especial, ativa e presencial da visão profética. Porque em 19:10 fala assim, ó: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça. Ele ficava tão extasiado, igual o nenenzinho, assim, esses da internet, quando vê uma coisa assim muito. Ele ficava tão extasiado com a visão profética que ele esquecia que ele era crente e que só adora só Jesus e queria adorar o anjo. Por 2 vezes isso aconteceu aqui em Apocalipse 19:10, que ele quis adorar o anjo. O anjo falou: não, meu chapa, não faço não. Sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Oh, desculpa aí, foi mal. Foi mal aí, Jesus. É porque eu fiquei. Foi o clima do momento. Exatamente, foi o clima do momento. Que acontece de novo em 22:8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante o pé do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me deu: de novo, rapaz, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. De novo, desculpa aí, de novo, foi o clima do momento. Não, mas ele tá sabendo, ele sabe quem é Jesus, quem é o anjo. Não tem teofania aqui não, que Jesus tá. Não fala que o anjo era bonito, só fala que é teofania só no Velho Testamento. Depois que Jesus encarnou no. Teo é Deus e paninha é face. É a visão da face de Deus no Cristo pré-encarnado. É quando ele aparece para Agar, é quando ele aparece para Abraão, é quando ele aparece para os pais de Sansão, que é o Manoá.
E por aí. Para Daniel lá dentro da fornalha, para aquela turminha que foi jogar na fornalha. Teofania. Vem de Teo, Deus, e Panim, face, a face de Deus. O casal vai fazer uma pergunta, comentário. Então, se ele tendo esse discernimento, então o que aconteceu? É o êxtase da situação que fez ele se prostrar diante do anjo. O êxtase da emoção. O êxtase da emoção de ver. Não é isso? É a questão emocional mesmo. Tipo a situação do Paulo, foi um terceiro. Exatamente. Ele não foi, ele está lá, né? Olha lá o Theo. A gente tá falando da emoção, mas o corpo e a alma dele, a alma é a sede das emoções. Tinha ficado. Só o meu espírito na questão. Emoções? Não, tudo é interligado. Aí tem que estudar antropologia bíblica. E a palavra de Deus, ela é acessada via Espírito, pelo Espírito. Que vai ser até assunto nosso daqui a pouquinho. É tudo muito interligado. O que acontece com a mãe, acontece com o filho, o que acontece com o marido. Então, a pergunta. Na primeira partícula, foi me dado. Foi me dado. Posso falar? Não, que você está falando o lance. Não, perguntar. Tá. Você tá falando o lance da palavra de Deus e me veio na cabeça o seguinte: essa questão do João em espírito ali com Deus, fazendo aquela viagem no futuro. Nesse momento, nós aqui, que nós estamos estudando a palavra, e com certeza Deus tem um propósito nisso, de fazer com que a gente se intere da verdade dele em tempo real. Existe uma possibilidade de Deus aumentar no nosso entendimento o passado, futuro, como é que é? O passado, o presente e o futuro, em termos da palavra de Deus, você tem um discernimento completo nessa vida aqui? Tipo assim, você discernir bem a palavra, é isso que eu quero falar. Porque Deus está fazendo um negócio que eu no momento eu não entendo. Eu não entendo no momento, mas Ele está fazendo um negócio que está levando a gente a um entendimento explosivo da palavra, um entendimento mais completo. Deus está querendo tirar a gente de uma situação imatura de manejar a palavra. Então eu estou notando que o que você está fazendo através do Espírito Santo esses últimos dias aqui, na igreja, tô certo? Eu tô entendendo o seguinte, que Deus quer que a gente transborde do conhecimento pleno da palavra dele, em termos passado, presente e futuro. Estou correto no meu pensamento? Com relação a entendimento completo, não é possível. Ele é progressivo como tudo de Deus, porque a palavra fala em Provérbios 4:18 que a vereda do justo, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha. Ele quer, mas como várias coisas na palavra, existe uma santificação posicional, uma santificação processual e uma santificação final, por exemplo, né? Dentre outras coisas, tem muitas coisas que passam por esse, é dividido nesses três estágios. A compreensão da palavra também é assim. Você já tem posicionalmente o direito a todo o conhecimento da palavra, mas ele acontece por absorção processual ao longo da sua existência e vai chegar a um clímax final só na glorificação. Entendeu? Então, nesse momento, você não consegue demonstrar a absorção de tudo. Não é o que não iria suportar, é porque não dá tempo mesmo. É porque a gente é teimoso, a gente é burro, a gente que insiste em bater o nosso pé com relação a certos pontos, em que o Espírito Santo vai gastar tempo para poder te dar convicção daquilo, até que isso se torne prática na sua vida. Entendeu? É mais por obstrução nossa mesmo. Deus quer que você...
Não ajuda não, ela milita contra, não ajuda em nada, é só atrapalha, entendeu? E a gente prefere dar ouvidos aos velhos Carlos do que ao Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai dando aquelas voltinhas de 40 anos. É Provérbios 4:18. Mas dentro do que o Carlos falou, eu entendi o que ele quis. Ele ainda agora Dentro do que o Carlos falou. A questão da gente. Maturidade para manejar bem a palavra de Deus em relação à nossa vida diária. E aí tem aquela passagem que eu não sei qual a referência, que o próprio Deus fala: o meu povo perece por falta de entendimento. Quer dizer, então a gente realmente deve conhecê-lo através de estudar a palavra, né? Que é manejar. O sentimento que Deus está me dando Entendeu? é o seguinte, que Ele quer que você entenda, mas entenda mesmo. Claro. Não, mas não. Nossa igreja faz uma diferença tremenda aqui em Belo Horizonte. Pelo que eu tenho estudado isso, não estou me gabando, não. Estou falando que a nossa estrutura teológica é muito boa. Não estou me gabando. E o que não é muito comum. É. É muito incomum. A maioria é anêmica e esquelética. Mas Carlos? Mas essa questão de conhecer Deus, né, na sua totalidade, na sua essência, nem na eternidade, eu lembro que o pastor Cliff uma vez falou, a gente estava estudando teologia sistemática com ele, né, eu era aluno avulso, ele falou que nem na eternidade a gente vai conhecer Deus, assim, na sua profundidade, porque Deus ele sempre, por característica dele, né, ele sempre vai estar criando coisas novas pra gente na eternidade. Nem na eternidade. A gente vai ser como ele é. A gente sempre vai estar conhecendo coisas novas dele, porque ele sempre vai estar. É porque ele é infinito, né? Exatamente, né? E a gente vai estar conhecendo ele sempre. Não vai ser monótono, que não vai ser monótono, Exatamente. Eu vou ficar devendo para vocês um versículo lindíssimo que eu li outro dia aqui em Isaías. Eu acho que eu não li. Que Deus tem, que o grande prazer de Deus é que a gente fique conhecendo Ele cada vez mais. Mas eu vou achar esse versículo. Porque o que nos importa agora é que foi dado um calamos semelhante a um rábidos por João. Foi-me dado um calamos semelhante a um rábidos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Daí a necessidade de a gente entender a questão de um pouquinho de história e de geografia bíblica, né? O calamos, que é o caniço, é um caniço longo de 10 metros de comprimento. Já viu aqueles pessoal que sai atravessando o prédio? Em cima da corda? É tipo um negócio daquele, 10 metros de comprimento. Porém, apesar de longo, ele é leve, porque ele é oco, é um caniço. É um bambu. É um bambuzão. O calamos, né, que foi dado a João, foi-me dado um calamo semelhante a um rábidos. É um tipo de caniço longo e leve que era cultivado nas beiradas do Rio Jordão. Então é algo comum, né? É igual você, você faz um chá de quebra-pedra, aí você pega o quebra-pedra ali no mato, ali na praça, aqui em Minas tem pra todo lado. Por exemplo, quando lá em Natal eu quis fazer uma vez um chá de dente de leão e não tinha dente de leão em lugar nenhum lá. Aqui nasce aí, quanto é lá nas gretas dos passeios, tem o chá de leão. Aqui é que você fala. Aquelas sementes saladas, lindas, né? Mas lá não tem, não acho. Lá nas beiradas do Rio Jordão, de onde o João veio, tinha uns montes. Ô João, você pega um calambos, ele ia lá no Rio Jordão, arrancava pronto, lá tem uns montes. Jeremias 24:7, dar-lhes um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo e eu serei... É o mais bonito ainda. Se é que tem mais bonito do que o bonito, né? Mas então na hora que falou assim, pega aí um calamos aí, ele vai lá na beirada do Rio Jordão, arranca um caniço longo de 10 metros, leve. Que por causa do seu baixo peso, era um ótimo instrumento de medição. E de fato, este caniço gigante, esse bambuzão, o calamos, era usado como um rábidos.
Rábido. Então o João está sendo convocado a se tornar um rabidoucos. Um rabidoucos. O rabidoucos é aquele que faz uso do rábidos. E o rábido nada mais é do que um calamos. O que é um rabidoucos? O que é um rábidos? Esse caniço gigante, o calamos, era usado como um rábidos. O rábido era a vara pessoal utilizada por juízes, por árbitros e pelo pessoal que trabalhava no Imetro da época. Conhece o Imetro? Vou lá no aquelas dona Maria aí, tinha um aí, acho que morreu tem pouco tempo, que ia no supermercado medir se o papel higiênico tinha menos 30 metros. Morreu recente. Aquela lá era de um partido aí, PV, sei lá. Era uma política, uma vereadora. Não, uma política mineira, morava lá na Rua Goiás, tal. Belo Horizontina, vereadora nossa, tal. Não, eu sei, mas essa praticava. Mas de qualquer maneira, o Imetro, ela era fiscal do Sarney. Isso foi agora em meados de 1985. Você lembra? Então, os aferidores profissionais, eles vão lá verificar. Oi? Hã? O rapaz que mede, ele tem a sua trena. Tem até um nomezinho assim etiquetado. Você tem lá a sua caneta, a sua PA, o seu bloquinho, né? Ela lá vai ter lá a toguinha dela, o caderninho dela, a varinha dela. Cada profissional tem o seu instrumento de trabalho. Ele tem aquele negocinho cheio de bolinha para ele colocar no banco para ficar massageando as nádegas ao dirigir. Entendeu? Então, cada profissional tem o seu instrumento de trabalho. Ele não tem um negócio para forrar do banco lá, porque senão é para coluna, entendeu? Eu tenho o meu mouse, o desenhista tem a sua caneta. Então, o aferidor, os aferidores, professor, aquele que afere, deixa eu ver se tem 1 quilo mesmo, deixa eu ver se tem 1 metro mesmo, deixa eu ver se tem 100 gramas mesmo esse negócio aqui. Os aferidores profissionais, os árbitros e os juízes, eles carregavam um canição, um calamos, que era usado como um rábidos, que era uma vara de medir. Era um instrumento de aferição. Eles trabalhavam. Os fiscais, os juízes, os aferidores e os árbitros usavam. E eles eram chamados de rabidoucos, porque eles utilizavam um rábidos. E um rábidos nada mais era do que um calamão. Um canição. Bem entendidinho? Um caniço grande. O calamos é um caniço grande que era usado como rábidos. E o rábidos era o instrumento do aferidor, daquele que confere. Quem é o conferente? Quem confere o ferro fica conferido, né? Ele era um avaliador. Isso aconteceu, por exemplo, em Ezequiel 45 a 42:20, na visão do templo milenar. Quando você estuda a revelação progressiva de Ezequiel, queira Deus que um dia possamos estudar Ezequiel, porque nós vamos ver que em Ezequiel nós vemos Israel na sua incredulidade. Aí ele é uma visão de ossos secos, depois ele é estabelecido na terra, depois ele passa pela tribulação, depois ele recebe o Messias. Aí dentro do milênio, ele cultua no templo milenar, que vai substituir o templo tribulacional, que vai ser construído pela besta. Assim como o templo da época de Jesus foi reformado por Herodes, um gentio. Então, quem abrir um dia e quiser estudar de Ezequiel 45 até 42:20, essa rábidos é muito usada. O Ezequiel vai ser dado a Ezequiel, foi dado no passado, né, no ano 583 a.C. Um rábidos, ele saiu medindo o templo. A porta tem 3 rábidos, o muro tem 500. Foi lá, tá lá as medidinhas todas anotadas. O rapaz tem maior trabalhão para fazer aquela medição. Eu faço isso, quando às vezes vai o estagiário do escritório e o arquiteto, chefe lá do escritório, que é o Mauro, e a gente vai falar, eu quero reformar minha casa. Então a gente vai com 2, 3 trenas, trena de 5 metros, trena de 30 metros, trena de 10 metros. O rapazinho segura numa ponta da parede, eu vou lá, seguro na outra ponta da parede, faço a medição, a leitura, falo, tem
8 metros e 20 centímetros. Aí o Mauro vai e anota lá, e ele faz o croquis para depois a gente passar isso limpo dentro do computador. Estamos dando uma de rabidoucos, de mensores, aquele que mensura, que mede, que afere. É isso que o anjo está falando pro João. João, pega essa calamos aí e vai lá medir o tempo. Vai lá fazer uma medição. Vão lá conferir as medidas do templo, não é aquilo que está sendo dito aqui, ó. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito. Não é só para ficar com o caniço segurando, é para trabalhar com ele. Dispõe-te, tem ânimo, que eu sei que o negócio é trabalhoso. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e lumicolor, que é o objetivo principal da medição. Os que naquele adoram. Deus não está preocupado com centímetro, com a jarda, com quilômetro e com milímetro. Isso ele conhece. Ele está querendo que seja aferido o coração dos adoradores. Porque sob o patrocínio da besta Israel orgulhosamente apresenta o novo templo. O domo da rocha, que está lá desde o ano 581 depois de Cristo, construído justamente em cima de onde era o santos dos santos do templo de Salomão, está lá embarreirando a reforma, aquela mesquita de Omar, o domo da rocha. Desde o ano 581 a 531, não lembro se é assim inteirinho ou se é só a metade, 531 a 581, que aquele treco está lá em aquela mesquita, que é o segundo lugar mais sagrado e importante do islamismo, que é onde Maomé foi assunto aos céus de corpo e alma, né, segundo a tradição islâmica. Então é um lugar, qual que é o superlativo absoluto de sagrado? Sacratíssimo, sagradíssimo, hiper sagrado, muito sagrado. E lá tem uma mesquita muçulmana em cima de onde era o templo, mas justo aqui, é o capeta, né? Então, o anticristo, ele vai administrar, Satanás que construiu justo lá, né? Vai administrar, vai equacionar essas coisas de forma que ele vai patrocinar a reconstrução do templo na tribulação. O grande porquê, o que mais motiva o primeiro-ministro de Israel, representando os israelitas, a assinar esse pacto com a besta romana, que é o anticristo, que é aquele monte de nome que a gente leu uns 8 semanas atrás, 12, é exatamente o fato de que ele promete a possibilidade de inaugurar o templo novamente. Porque desde o dia 14, aliás, no dia 14 de agosto, né, desde o ano 70 que o templo foi destruído. No ano 70. Agora 1900 e tantos anos atrás. 1970. Ano 70. Pelo general romano Tito, a mando do imperador Vespasiano. Foi lá e destruiu. 1942 anos. 1942 anos, né? 1942 anos. Há 1942 anos atrás o templo foi destruído. E como fez o Clésio uma vez conversando com o Rabino, tá, beleza. E a questão do sacrifício aí, como é que fica, doutor Rabino? Essa comigo a gente acende umas velas e a gente faz umas rezas. É o grande checkmate numa conversa com o judeu. A palavra a Torá, o Senhor Deus, o Eterno, eles não falam Deus, eles falam, o Eterno exige o sacrifício de sangue. Porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Está claramente escrito lá no terceiro livro da Torá, que é Levítico. Levítico, Gênesis e Levítico. Terceiro livro da Torá, que eles lêem todo ano, aos sábados. Fala do derramamento. E aí? Onde vocês estão derramando sangue? Onde é que está sendo feito o sacrifício pela nação? Sabe como é que eu já vi aqueles políticos que respondiam? Dá para ver? Aí enrola e não se explica não. Então é uma angústia no coração do judeu, não tem um templo para fazer o sacrifício. E o porquê desassinar com o anticristo a besta? Vai sacrificar, porque na metade da tribulação a besta vai fazer cessar o sacrifício contínuo. Nós vamos estudar isso daqui. Nós vamos começar a estudar Daniel daqui 2 semanas, e daqui mais 70, 40 semanas, nós vamos estar chegando em Daniel 9, nós vamos ver que ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, aquela coisa diária, de acordo com os preceitos lá de Êxodo e Levítico e Números, para poder colocar a estátua dele lá dentro do Santos dos Santos, exigindo adoração, que é o que vai acordar o judeu na metade da tribulação.
Então, sob o patrocínio do anticristo, eles vão reinaugurar o templo. Vão reinaugurar o milênio. Tanto é que João escreveu esse livro no ano 96. O templo já tinha sido destruído há 26 anos atrás. Na época era recente, né? Hoje nós estamos a 1942 anos depois. João era recente, tinha reais 25 aninhos, 26 aninhos. 25, 26 anos. Como é que o anjo vai mandar ele medir um templo que foi destruído há 26 anos atrás? É porque ele está em espírito lá no futuro. Ele está lá no ano 2030, vamos dizer assim. Né? No ano 2032, aproximadamente. Ali, né? Vamos chutar assim. Vamos chutar assim, hipoteticamente. Digamos que 2029 mais 3 meses. Está ali no ano 2032, 2033, por ali. Hipoteticamente. Né? Então ele está falando de um templo que foi construído novamente, o terceiro templo. Teve aquele templo que foi construído pelo Salomão, com o material que o Davi ajuntou, que foi destruído no dia 14 de agosto do ano 586 a.C. Tem aquele outro templo que foi construído por Esdras e Neemias, que depois foi restaurado, foi burilado pelo Herodes, que foi destruído no ano 70. Esse é o terceiro templo, o templo construído sob o patrocínio da besta, né? Lá dentro da tribulação. Isso, vamos dizer assim, hipoteticamente, daqui a uns 17 anos no futuro, vamos dizer assim, por exemplo. Ali pelo ano 2029, por exemplo, né? Então, e vai ter um quarto dentro do milênio. Mas esse templo aí vai ser construído aonde? A Mesquita de Omar? Exatamente. A Mesquita de Omar vai ser retirada do mapa? Cara, o Clécio falou que já tem um negócio. A planta, né? Na planta não, a estrutura já está toda pré-fabricada, é só montar. Só montar. Porque a tecnologia está melhorada. Inclusive, essa tecnologia que a gente vê fazendo os prédios, já você passa na avenida, não tem nada, no dia seguinte já tem um prédio. Porque já está tudo pré-moldado, tudo pré-fabricado, é só encaixar, Não, vai ser assim que a igreja for arrebatada, no dia seguinte já estão metendo martelinho lá. Mas tá guardado lá até o momento. A política é uma coisa complicada. Mas, de qualquer maneira, o anjo está mandando João medir um tempo que já foi destruído há 26 anos atrás. Não, está mandando medir aquele tempo lá da tribulação. Porque agora, esse é que é o principal, gente, é onde eu estou querendo chegar. E os que naquele adoram. O grande objetivo, o grande que aqui de Apocalipse 11, 1 e 2, é que os adoradores, eles são espiritualmente deficientes. É isso que quer se demonstrar. Porque a palavra medir, aqui no grego, é metreo. Lembra alguma coisa? Metreo. É metreo. E significa mensurar. Seja um espaço, seja um número, ou seja um valor. Aí esse valor é algo relativo. Pode ser um valor moral, pode ser um valor espiritual, pode ser um valor numérico, entendeu? Por isso que é dado medir tanto coisas métricas mesmo, mensuráveis fisicamente, que é santuário. Ele tem 50 por 20 por 90. Ou como também os que naquele adoram. Como é que você mede a adoração? Segundo o meu adorômetro aqui, hoje o Isaac tá meio... Tá pensando na prova, tá adorando, tá adoração meia boca. Não, a Elaine tá cheia de espírito. Tá batendo no 10, o adorômetro tá vermelho. Mas é um adorômetro. O Senhor está aqui convocando uma adorometria. Ele está pedindo para que o João seja um rabidoucos. Ele quer chegar com isso, gostei ali, o negócio dele é na prática, né? O que ele quer chegar com isso é que a adoração, porque Deus tem uma relação com Israel. A palavra não fala ainda que sejamos infiéis e ele permanece fiel. A igreja foi retirada. Nós não podemos esquecer que a 70ª semana de Daniel, a última semana de Daniel, né, a 70ª semana de Daniel, compõe um todo com as outras 69 semanas. São os últimos 7 anos de 490. 483, nós vamos estudar isso daqui umas 30 semanas lá em Daniel 9.
nós vamos ver que 483 semanas, 69 semanas ou 483 anos, findaram-se no momento em que Jesus vinha pocotó, se aproximando de Jerusalém, montado num burrico. Montado num filhinho de jumenta. Naquele momento ele fala assim: Jerusalém, se ao menos agora você pudesse enxergar aquele que mas agora está oculto. Naquele momento o cronômetro de Deus estava parando. Tic, 483 anos, 69. Então aquilo era dentro da lei. Jesus viveu na lei. A lei, ela perdurou até o momento em que o véu foi rasgado de cima para baixo, lá em Mateus 27. E houve um lapso, uma lacuna, que sempre existem lacunas nos planos de Deus. Houve uma lacuna entre o momento em que Jesus Cristo morreu, tetelestou a obra dele e o que o véu se rasgou. Naquele momento a lei estava sendo findada e inaugurar-se-ia a graça no dia de Pentecostes. Que é esse período das coisas que são, o momento que nós vivemos. 50 dias de intervalo, depois inaugurou-se essa dispensação que nós estamos nela, mas que vai terminar no arrebatamento. Então Deus vai novamente voltar a tratar com Israel. Então esses 7 anos finais das 70 semanas de Daniel são anos de lei, pertencem à dispensação de lei. É como que fora uma extensão da dispensação da lei, porque Deus ainda vai tratar com Israel de acordo com o que eles creem que estão vivendo, que é a lei, que eles recusaram a graça. Daí o tempo, o altar... Esses 3 anos e meio, primeiro início, que o templo será construído, e não poderá ser medido o lugar santíssimo. Por quê? Porque será pisado pelos gentios por 3 anos e meio. Não é isso? Eu acho que está é em capítulo 11 mesmo. Mas pelo que eu percebi aqui, você está querendo falar alguma coisa espiritual nesse mundo. Você falou... É muito prolixo. Mas você falou lacuna, mas na verdade foi um parênteses que Deus... um parênteses ali em relação à lei, né? Sobre em relação à última semana de Daniel, a sétima semana de Daniel, né? Para dispensação da igreja. Foi um parênteses, né? Que Deus abriu, vai ser fechado no arrebatamento e volta. Mas nós estamos chegando onde o Carlos Augusto quer. Então, a tribulação ainda é um resto de lei. São 7 anos de lei. Tanto é que o templo é restaurado sob o patrocínio do anticristo. E o templo é restaurado e faz-se uma adoração ao Deus vivo. Ao Deus pai de Abraão, Isaac e Jacó, que gerou essa galera chamada Israel. 1 e 2. Então Deus está falando assim: essa adoração que vocês estão prestando neste templo construído sob o patrocínio da besta João, vai lá e mede. Deixa eu ver qual que é a qualidade dessa adoração. Mede lá os adoradores que estão adorando naquele templo tribulacional construído sob o patrocínio da besta. E a conclusão que chega é que esses adoradores são... Onde que eu escrevi aqui? Eles são espiritualmente deficientes. Esses 2 primeiros versículos falam da deficiência dos adoradores. O diagnóstico da medição de João se encontra no versículo 8. O resultado final da aferição feita pelo Rabidoucos João Apóstolo, amando do anjo, amando de Deus, é o que está no versículo 8. A grande cidade que é Jerusalém, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Nós vamos ver que ela está comprometida com Satanás, que é aquele que enche a besta. Ela está comprometida com a carne, que é os 3 grandes inimigos do crente, do salvo, qual é? Satanás, o mundo e a carne. Está comprometido com Satanás na pessoa da besta, porque ele dá o seu poder à besta. Está comprometido com o mundo, que é o Egito. Do Egito escravo fui. O Egito é símbolo da escravidão mundana. E está comprometido com a carne e seus deleites, que é Sodoma, que foi destruída exatamente por causa da exacerbação da autogratificação egoísta ditada pela carne. Não é? Então Israel está tendo um compromisso com Satanás, a carne e o mundo.
É esse que diagnóstico que Deus está fazendo aqui agora. Essa adoração é rejeitada. É rejeitada. Calma, nós vamos chegar. Esse é o versículo 2, nós ainda estamos no 1. É o 2. Né? Ainda estamos no 1. Partícula. O foi-me dado já foi. Médio templo. Ó. Isso aponta para o tempo tribulacional, é tudo que a gente já falou aqui. A palavra templo, naos, N-A-O-S, que ele fala assim, vai lá e mede o templo. Mas para medir, todo mundo já estudou templo. Né? Nas classes de criança estuda-se o templo. A Elan já deve ter dado aula de tempo para menininhos de 7, 8, 9, 10 anos. Né? Se os irmãos não estudaram, um dia o pastor precisamos estudar templo. O templo, aquele lá de Êxodo, tal, o tabernáculo, o templo de Salomão. O templo é composto de o santuário, o átrio exterior, aonde a porta, eu sou a porta, passa-se pela porta, chega-se ao altar do holocausto. O altar do holocausto é o sacrifício de Jesus Cristo, tetelestai. Está consumado. É ali que é resolvido o problema do pecado. Lembra que nós temos pecado e pecados. Jesus, o homem peca porque é pecador. Ele não é pecador porque peca. A sua natureza pecaminosa te impulsiona aos pecados. Ainda que uma pessoa nascesse e vivesse 199 anos e não cometesse um pecadinho que seja, ele ainda assim estaria separado eternamente da natureza de Deus, porque ele tem uma natureza pecaminosa, ou pecador, isso é a martiologia básica, né? Uma natureza pecaminosa que poderia tê-lo levado a pecar, mas ele não pecou. Mas mesmo assim ele ainda tem a natureza pecaminosa que o afasta de Deus, que ele herdou de Adão, isso segundo Romanos 5, que nós estudamos com o pastor Mano no IBPG. O Ivan, ele costumava dizer que no momento da fecundação já é um pecador. Ali no momento ali do sêmen com o ovário. Eu já falei isso, mas na hora que virou zigoto. Aí está a obra Quando ainda está chegando. Você tem que aceitar Jesus, não tem jeito. Quando você estuda Levítico. Quando você estuda. Ele está passando pomada para curar a infecção intestinal. Né? Olha para você ver a propriedade de Jesus. Quando ele conversava com os judeus, como é que ele sabia de que ele está falando. Você vê isso, por exemplo, em João. Por exemplo, só desviando um pouco do assunto, só para ilustrar essa questão de pecados e pecador. Ele está até grifado aqui no meu. Por exemplo, em João 8:21, os líderes judaicos estão batendo boca com ele. Não, você é Deus, você não é Deus, você é endemoniado. Ele fala assim com eles, ó. Vou retirar-me e vós me procurareis. Está tudo normal aí, né? Mas perecereis no vosso dor. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí, 3 versículos para frente, no 21, ele falou: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, ele falou da natureza pecaminosa e daquilo às quais a natureza pecaminosa te induz, que são os pecados. Então, quando João vai lá e mede, principalmente os adoradores que estão adorando no templo tribulacional, a conclusão que se chega é que eles são deficientes, que a adoração que está sendo prestada ao Deus único e verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, pelos israelitas, que ainda estão vivendo aquele restinho de lei que é a tribulação, está sendo rejeitada por Deus. Eu não aceito essa adoração. Qual que é a forma que Deus, conversando com a mulher samaritana, que Jesus falando, conversando com a mulher samaritana, falou que é a verdadeira adoração? Alguém sabe? Exatamente. Vós adorais o que não conheceis. Os judeus adoram o que conhecem. Mas Deus busca os seus adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, é o que eu vou explicar agora. Eu entendi esse versículo esses dias.
Ou seja, o culto, o único culto que é exigido por Deus, que é aceito por Deus, seja na dispensação da consciência, na dispensação do governo humano, na dispensação da lei, na dispensação da graça, na dispensação da promessa, na dispensação da tribulação, no milênio, é uma só. Isso é imutável. A adoração verdadeira se apoia num tripé. Tripé. Né? Quer ver? Vamos lá em João 4, né? Que é um versículo importante. João 4, ele batendo papo com a mulher samaritana lá. João 4, adoradores, Deus é Espírito. João 4, 24. E importa o importante, o essencial, o básico. E importa que os seus, grifo amarelo nos seus aí, viu, irmã Cida? Seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse versículo você pode grifar 3 coisinhas aí com amarelo. Seus, espírito e verdade. Esse é o tripé. Seus, espírito e verdade. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração para ser aceita, seja em que dispensação seja, inclusive na tribulação. E João está medindo a adoração aqui, ele está com um adorômetro, e ele está vendo que essa adoração não está passando no teste do tripé. Seus, para passar no teste, só para resumir, a adoração deve ser feita pela fé no Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras e por meio do seu Espírito. Esse é o tripé. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores, então só se adora uma pessoa, a pessoa de Deus, revelado em Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, de acordo com Colossenses. Então os seus é a pessoa de Jesus Cristo. Espírito é o Espírito e verdade são as Escrituras. Então a única adoração aceita por Deus é aquela que é feita pela fé no Senhor Jesus, segundo as Escrituras, por meio do Espírito Santo. Os seus adoradores, os que adoram o Pai na pessoa de Jesus Cristo. O seu objeto de adoração é o Pai na pessoa de Jesus Cristo. Revelado segundo as Escrituras. Isso é importante para nós. Nós vamos tocar nesse assunto talvez não hoje, mas na semana que vem. Sim. O teste da adoração. O adorômetro ele só bate no vermelho se tiver esses 3 componentes. Olha que isso nem nas igrejas evangélicas o adorômetro acende. Que você vai lá, eles adoram Jesus, mas segundo Allan Kardec. Você vai lá, eles adoram Jesus, mas segundo a teologia do Calvino, do Wesley, do que o pastor acha, do que a pastora acha, né? É por meio de qualquer coisa que não é o Espírito, não é conforme as Escrituras, é segundo o livro do Mórmon, é um lixo. Entendeu? Só passa, o adorômetro só acende se passar por esse tripé. A adoração deve ser feita pela fé. A adoração deve ser feita pela fé no Senhor Jesus Cristo, o objeto da adoração. Segundo as Escrituras e por meio do Espírito. Importa que os seus adoradores, o Jesus, Deus revelado, o Pai revelado no Filho, adorem em espírito, pelo Espírito Santo, e em verdade, segundo as Escrituras. Claro, como diz o Ivan, claro como a água que o passarinho bebe. Lembra dessa? Isso é claro. É muito óbvio. É tão fácil e tão óbvio que o pessoal complica. Não, você é novo, você é neném. Ele ainda não tomou paulada na cabeça dessa vida. Tomara que não tome, que você aprenda com as pauladas que os outros já tomaram por você. Né? Eu tô te dando uma bolinha quadrada. Eu tô te dando a senha, o password. Mas se você quiser passar pela fase, passa. Eu falo isso pro meu filho. Você quer tomar paulada, toma, mas não precisa. Agora deve ser feita pela fé do nosso Senhor Jesus, segundo as Escrituras reveladas pelo Espírito Santo. Revelada, iluminada, ou aclareada. Entendeu?
Então quando o anjo fala assim, João, vai lá e mede o templo. Aí ele nem perguntou se ele fosse um cara chato, igual eu gosto de tudo explicadinho nos mínimos detalhes. Ele pergunta assim, Senhor, mas é para medir só o Santo dos Santos? É para medir o Santo dos Santos e mais o Santo? É para medir o Santo dos Santos mais o Santo e mais o átrio? Porque o santuário é composto de recintos. Ele era cercado, grandão. Aí você passa pela porta principal, chega no altar do holocausto, que cuida do pecado. Aí depois que você passa pelo altar do holocausto, onde Jesus Cristo é totalmente consumido em obediência ao Pai. Aí você chega na bacia de bronze, que é onde você lava a sua mãozinha. Para poder a bacia de bronze. A bacia de bronze corresponde ao 1 João 1,9. É o 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados. Lembra dele? Ou seja, aí eu falo, Senhor, eu vou lavar seu pé. Não, Senhor, não lava o pé, não lava o corpo inteiro. Eu falo, não, eu não preciso lavar o corpo inteiro, porque você já tomou o banho do Espírito Santo na salvação. Eu só preciso agora limpar essa sujeirinha que está no seu pé, porque você andou pelo mundo aí hoje, você deve ter dado uma pecadinha ou outra aí, então eu só quero lavar o pezinho. O resto já está todo lavado. Não vai lavar, mas se você não fizer, você não tem paz, entendeu? O problema do pecado resolve-se no altar do holocausto, logo na entrada do templo, do tabernáculo. Vamos ver se você já tem seu problema do pecado. Pecado resolvido? Pode ser que ali, ao andar ali no deserto, entre o altar do holocausto e a porta da tenda, aí você sujou seu pezinho, sujou sua mãozinha, você não pegar no pão da preposição com a mão suja, não colocar um azeite contaminado no amenorá, não jogar um incensinho com sujeira ali no altar do incenso, aí você lava sua mãozinha na bacia de bronze, que é onde você confessa os seus pecados. Conhece? Uma vez, aí isso é tudo lá no átrio exterior. Passado, caminhou, atravessou o átrio exterior, passando pelo altar do holocausto e a bacia de bronze, aí você abre as cortinas, você entra no Kadosh, que é o lugar santo. Não, Kadoshin é dentro do Kadosh. Você saiu do átrio exterior, entra no Kadosh, que é as cobertas, que é a parte, é o lugar santo. Kadosh é santo, né? Que é o lugar santo, é o Ágios no grego, né? É o lugar santo. Ao entrar no lugar santo, você vê à sua esquerda um candelabro com 7 braços, representando a iluminação do Espírito Santo nas nossas vidas. 7, total, teleio, inteireza. À sua direita, uma mesa com 12 pães, que é a nutrição administrativa de Deus nas nossas vidas pela palavra que revela Jesus Cristo. E uma vez que você está alimentado pela palavra e já está iluminado pelo Espírito Santo, agora você está apto a lá jogar o seu incensinho em cima das brasas, que é o sacrifício de Cristo, que estão no altar do holocausto, que são o altar do incenso. Uma vez que você já se alimentou, já orou e já se iluminou, agora você entra dentro do Kadosh Kadoshem, o Santo dos Santos, aonde está a Arca da Aliança, contendo a vara florida de Arão, que fala da administração de Deus nas nossas vidas, da coinonia, da administração do tempo, do dinheiro, dos filhos, do não sei o que, do marido, da panela, e do carro e da gasolina. Está lá também o maná que caiu do céu, que fala da nutrição divina em nossas vidas. Está lá também a tábua da lei, que fala do rigor de Deus, da exigência de santidade que é cumprida em Cristo. Você pode relaxar. Está tranquilo? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê, não é? Porque o fim da lei é Cristo. A gente cantava essa também. É Romanos. Quiçá um dia possamos estudar Romanos lá na igreja também, né? Entendeu? Entendeu? Eu dei uma aulinha aqui agora de tabernáculo. Então é isso. Então, mas quando o anjo fala assim, vai lá e mede o tabernáculo. O João não perguntou. Calma. Não, lá no lugar santíssimo é lá. É o Santo dos Santos. É lá dentro que está a arca. A arca com propiciatória, aonde se jogava o sangue. O Kippur, o Yom Kippur, o dia da remissão. Que agora nós vamos ver lá no versículo 19 do capítulo 11, essa questão aí da arca. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a arca da aliança no seu santuário. Isso é um escândalo. O judeu, nossa, mas a arca escancarada e pública, o que é isso? Oh meu Deus, nós vamos ver o que significa esse versículo. Lá 19, daqui umas 2 semanas ainda. Mesmo porque nós estamos adiantados 2 semanas.
Porque é um capítulo para cada 2 semanas. Hoje é a semana 20ª e nós já estamos no capítulo 11, então nós estamos adiantando 2, então posso me estender, né? É 20ª. Mas quando o anjo fala assim, vai lá e mede o templo, ele nem pergunta, é para medir só o santos dos santos, o santos dos santos mais o santo, o santos dos santos mais o santo mais o átrio, porque existem palavras diferentes no grego. O anjo falou assim, João, vai lá e mede o naos. De onde vem nau? Tudo, né? Vai lá e vai lá e mede o NaOS, o naos. E o naos se refere somente aos santos dos santos e o santo. Viu? O naos refere somente à parte mais interior do templo. Os santos dos santos e o santo. Isso não inclui o átrio dos gentios. Porque se incluísse, ele não teria mandado medir o naos. Ele teria mandado medir o hieron, que é H-I-E-R-O-N. E por que que ele mandou medir só o naos, que é o lugar santo e o lugar santíssimo, e não a parte exterior? Por causa do que está no versículo 2, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que o pastor já quis adiantar para nós. Mas, além do naos, que é o lugar santo, que tem o candelabro de 7 braços, o altar do incenso e a mesa de pães da proposição, e os santos dos santos, que tem a arca, o propiciatório, os querubins, onde vinha a Shekinah, onde derramava o sangue uma vez por ano para redimir os pecados de Israel, ele mandou também medir aquele altar que está lá fora, o altar do holocausto, o Tusiasterion, né? Que se refere, aliás, não é nem o altar do holocausto, que é o altar de bronze, onde o sacerdote lavava a mãozinha, o lugar de resolver pecados. O altar que se refere ao altar de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e que ficava do lado de fora do lugar santo. E nós falamos, vamos ver os porquês disso, e os que nele adoram. Nós vimos que a palavra medir é metrel, que significa mensurar. Tanto o espaço como o número, como também o valor. E o que essa medição significa? O Carlos Augusto me pergunta, mas para que está fazendo essa medição? Apesar que eu já antecipei um monte de coisa aqui, porque eu não aguento, eu vou falando antes da hora. Mas para que Deus está medindo isso? Para que Deus mandou medir? Por 2 motivos. Essa medição significa, que tudo pertence a Deus. Tudo. O ato de medição, quando você estuda medição na Bíblia, tem um estudo da doutrina da medição. Passa por Jeremias, passa pelo Provérbios, passa por Ezequiel, passa por um monte de lugar. Você pode estudar um monte de doutrina bacana na Bíblia. Passa por Efésios. Quando você estuda a doutrina da medição, a medição é exigida exatamente para se determinar a propriedade. Tanto valor como pertence a quem. Exatamente. E que quando Deus está mandando João medir a naos, o tuasterion, né, o templo, o altar, e os que neles adoram, ele está querendo dizer que tudo é meu. Tudo me pertence. O templo me pertence, o altar me pertence, os adoradores que nele adoram me pertencem. O ato exterior também me pertence, mas eu vou dar ele. Mas deixa a parte do ato exterior do santuário e não mexe, porque foi ele dado. Essa parte eu vou dar. Isso aí corresponde ao selo número 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres vivendo dizendo, como se fosse a voz trovão, vai! Vi, eis então o cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele saiu vencer para vencer. Aqui é uma permissão. É aquele momento abreviado de que falou Jesus no Mateus 24. É a permissão para a besta fazer e acontecer durante 42 meses. Aprontar tudo que ele quiser aprontar. É a permissão para a besta governar o planeta do jeito que ele quiser. Deus está dando corda para Satanás. Faz então o que você quiser. Ele está dando. É meu. Eu mandei medir, contabilizei, é meu. A parte exterior eu vou deixar você fazer o que quiser com ela. E ele vai aproveitar e vai matar muito judeu com isso. Então, se a medição significa, número 1, que tudo pertence a Deus. Número 2, significa também que ele tem o direito de mensurar e
Lembra que o nosso assunto de Apocalipse é juízo, é julgamento e julgar o valor de cada um deles. E posteriormente reaver em função da titularidade, é lógico. E por que João foi enviado a medir? Isso está dizendo que o homem e o seu culto são julgados pelos padrões de Deus. Por isso que João antes foi chamado para se alimentar da palavra de Deus, para ele ter parâmetro de aferição. Observa que logo após ao ato dele ter comido, lá no capítulo 10:10, no 11:1 é lhe dado a ordenança de participação ativa do evento profético, de medir. E ele pode medir porque ele está embebido da palavra de Deus. Deus pode contar com Carlos Augusto porque já tem lhe sido dado o entendimento da palavra de Deus. Então quando Deus fala assim, fala de Jesus para essa pessoa, ele vai falar com entendimento. Ele não vai falar assim, você sabe como é que é, você tem que fazer a sua parte que Deus te ajuda. Ele sabe que você é totalmente contra a palavra de Deus. Ele não vai falar uma burrice dessa. Ele vai falar, você é um incompetente, você tem que ir até Jesus, senão você vai para o inferno. É isso que ele tem que fazer. É isso que ele tem que falar. Se ele não falar, 5 minutos alguém... 5 minutos é difícil. Por isso que João foi pessoalmente qualificado com a ingestão da PD, da palavra de Deus. E os crentes, assim como João, têm o T com chapeuzinho, né? Tem esse padrão, não por mérito próprio, mas por imputação. Nós somos responsáveis a julgar segundo este padrão. Isso de acordo com 1 Coríntios 2:15 e 1 Coríntios 6:2 e 3. A fim de evitar o quê? O afastamento. A apostasia, a secretária de pastor. A apostasia. Nós somos instrumentos para trazer os homens a Cristo e de transformar a adoração equivocada e deficiente em verdadeira adoração. Não é? Você não chega para uma pessoa lá que está achando que está adorando Deus ao se prostrar nos pés a Deus, ao se prostrar nos pés a Cida, ao se prostrar nos pés a Já. Eu não estou falando o nome de nenhum santo. Ao se prostrar aos pés de Chá, né? De Omé, de Uda, né? Mas na realidade é uma adoração equivocada, porque a sinceridade também, né, a boa vontade, as boas intenções também leva para o inferno. Estão fazendo de boa fé. Nós vamos ver isso aqui mais lá na frente, quando a gente chegar lá no versículo, quando a gente chegar lá no finzinho do versículo 3, nós vamos ver que eles deram glória ao Deus do céu. Mas é um glória a Deus assim da boca para fora, igual do Nabucodonosor lá no capítulo 2. Nós vamos chegar lá daqui umas 3 semanas, quem sabe, né, pastor? Isso é religiosidade. Então é a nossa missão conduzir os homens da adoração equivocada para a verdadeira adoração, que é baseada naquele tripé. Os seus adoradores, O maiúsculo gigante, adorem. Cada vez, quanto mais as semanas passam, mais soltinho eu vou ficando, né? Adorem. Adorem em espírito e em verdade. Independente do que o homem creia, pense, ache ou faça, e isso inclui o culto evangélico. Só para fechar, né? Antes da gente entrar. Nós estamos aqui no versículo 2, né? Hoje foi um versículo. Né? Nem chegou na questão que o pastor queria. Independente do que o homem creia, pense, ache ou faça, e isso inclui o culto evangélico. A única coisa que conta é o padrão de Deus para as nossas vidas e para a nossa adoração, que se apoia naquele tripé. Isso de acordo com 1 Coríntios 3,15, que tem até um olhinho aqui, ó, que significa leia o versículo. Só desse versículo. 1 Coríntios 3,15, quando tem esse olhinho aí, é para ler o versículo, porque ele é muito importante. 3, 1, 2, 3, é o tripé. 3,15. 3, 1, 2, 3, 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Ou seja, de acordo com o que você faz pelo padrão de Deus, ou não, você pode estar fazendo à toa ou para galardoamento.
Na hora que você estava até fazendo um trocadilho aí. Hã? O Goa tá falando aqui, gente. Vocês estavam fazendo Ah, tá. Não, esse trocadilho que vocês estavam fazendo aí sobre a questão da fé, né? A questão da boa fé, tá. Mas eu acho interessante o negócio da fé, porque a fé, essa fé aí do mundo, né? Esse trocadilho que vocês fizeram aí, entendeu? É uma fé baseada nos 5 sentidos, que não é a fé bíblica, né? Que a fé bíblica está lá em Hebreus 11:6, né? Que ora, a fé, não, eu tô falando sobre as características da fé, o que define a fé, né? 11:6, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então não está baseado nos 5 sentidos, né? Que é essa fé mundana aí, né? Que sempre está baseado nos 5 sentidos, algo que eu tenho que ver ou tocar. Né? Que são essas questões aí Segundo o nosso antigo pastor, todo homem tem fé. Só que uns depositam a fé na tecnologia, outros depositam na macumba, outros depositam na santa, outros depositam no primo de Jesus, outros depositam em si mesmo. O objeto da fé verdadeira é Jesus Cristo, mas você deposita sua fé onde você quiser. A todo homem é dado fé, só que alguns a usam inadequadamente. Agora, para fechar, por isso que acalamos. Vamos no início, por isso que acalamos que a vara era de 10 metros de comprimento, muito mais alta do que qualquer homem. O que isso quer dizer? Que o homem está muito aquém do padrão divino. Aquém. Por maior que o cliff seja, 2,10 m, 2,20 m, 10 metros, é muita coisa. O gigante Golias tinha 6,66 m. 3,60 m. Um terço da vara da calama. Nunca se ouviu falar de um homem de 10 metros de altura. Já? Por maior que seja, você está crescendo aí, não para. Mas de 10 metros você não passa, não. Oi? Eu não lembro. Daqui uns 20 semanas eu te respondo. Ela é medida 6, é a questão de tem a ver com 6. Por isso que a calamos era de 10 metros de comprimento, muito mais alto do que qualquer homem. Ou seja, o homem está muito aquém do padrão divino. O que mostra que nossa adoração, não importando o quão bela, o quão ritual, o quão folclórico que sejam as vestimentas, o quão belo que sejam os templos, nossa, é a garagem mesmo. Ou não importa o grau de sinceridade do adorador, se ela não passa no teste da calamos, qual que é o teste da calamos? Tripé, ou adorem Jesus Cristo em espírito e verdade. Ela é deficiente. Esta ordem de medir a adoração que é prestada pelos judeus no templo restaurado da tribulação é para demonstrar a deficiência da adoração judaica na primeira metade da tribulação. Tanto que o resultado da avaliação divina está no verso 8, que nós vamos ver na semana que vem. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Ou seja, é uma adoração depravada e mundana. Esse é o resultado final que o adorômetro joanino está apontando. Não é? É uma adoração depravada, Sodoma e mundana.